Tá Boa ótimo noite. também. Nós estamos aqui apresentando esse programa do Contrapelo, né, que é um programa que vai ao ar toda primeira segunda-feira do mês. Eu queria dar boa noite a todas as pessoas que estiverem assistindo, queria dar boa noite para o Lauro, para o Thiago, para o André. Esse negócio do Lauro e o Lúcio começar com o L, viu? Vira dupla sertaneja. Thiago, para o André, boa noite para vocês, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado para quem for chegando, né, para quem for entrando aqui. A gente queria pedir para vocês que entrarem, forem convidando, irem compartilhando aí essa live nossa que nós estamos fazendo aqui. Chegando, boa noite, Catarina. Boa noite, André. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite, Resistentes e Debochados. A gente vai aguardar ter esse tempinho ainda, né? Porque essa live vai ficar gravada, né? Essa live vai ficar para nós colocarmos tanto na nossa página de Resistência e Debochados, né? E vai ficar também depois no nosso canal, no canal da própria página, no canal do André, no canal do Thiago. Então, o que eu queria dizer, né, é que esse programa aqui, ele surgiu de uma ideia, né? Eu tinha feito lá dentro da página desse grupo que a gente tem há mais de um ano, né? Desde logo depois das eleições. Então, agora nós fizemos esse grupo aqui que nós estamos querendo levar as outras pessoas para que elas entendam melhor esses tempos que nós estamos vivendo agora, essas coisas que nós estamos vivendo agora, de uma forma mais clara, mas amparada dentro de várias ciências, amparada dentro da psicologia, amparada dentro da filosofia, e que a gente possa fazer isso de uma forma que as pessoas entendam isso tudo que nós estamos fazendo, que as pessoas consigam perceber, às vezes, essas ciências que são um pouquinho complexas de entender, que elas consigam perceber de uma forma mais clara, né? Mais sem tanto termo técnico, né? Isso tudo que acontece. O programa de hoje, né? Esse programa meu, o nome dele é Contrapelo, Psicologia, Ciências e Cidadania. E esse objetivo, né, que a gente quer desenvolver aqui é a cada mês chamar esses profissionais de outras ciências para que a gente discute de cada vez, de cada programa, algum tema específico. Esse primeiro programa que nós vamos desenvolver aqui, que nós vamos fazer, eu fiz uma provocação seguinte. Outro mundo é possível? Como é que é isso, né? Como é que a gente pode colocar esse programa aqui que a gente vai fazer e que provocação e que conclusões nós vamos chegar? Mas antes disso, antes de começar o programa propriamente dito, eu queria pedir que o André se apresentasse, o Thiago se apresentasse, dissesse qual a profissão deles, o que eles fazem, qual a expectativa deles de estar desenvolvendo isso aqui, desse bate-papo, dessa conversa que a gente vai ter aqui. Catarina, prazer estar com você, como sempre, assim como você já me honrou várias vezes como convidada nos meus canais. É um prazer estar aqui com você. E mais prazer ainda estando acompanhado, né, do Thiago, do Lauro. Fico muito feliz da gente estar aqui podendo debater temas que são tão importantes e essa conscientização, né? Na verdade, quando a gente se conscientiza, a gente para pensar, a gente fica mais inteligente, a gente faz mais distinções a respeito das coisas, né? Então, acho que sempre é bom a gente poder refletir sobre coisas importantes. Eu sou psicólogo clínico, sou hipnoterapeuta, sou master trainer em programação neurolinguística e hipnose. Atendo online as pessoas diariamente, ministro cursos de formação em PNL e hipnose. E é isso, estou aqui com vocês para a gente poder trocar essa ideia boa. Ok, boa noite a todos. Boa noite, Catarina. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Agora, pessoalmente, ao vivo aqui. Também é uma satisfação estar com o André mais uma vez, depois daquele nosso último encontro. Tive bons resultados, as pessoas falaram bastante, gostaram muito.
do nosso encontro, e nós estamos aqui de novo, e hoje com a presença também do Lauro. Boa noite, Lauro, e boa noite, André. Boa noite. Bom, eu sou professor, moro aqui no Paraná, atualmente estou em Londrina, e trabalho com a educação básica aqui no Paraná. Vim para cá para trabalhar na universidade. Atualmente, eu continuo os meus estudos, todos na área da filosofia. E aí, atualmente, estou fazendo um pós-doutorado em educação para compreender um pouco a complexidade da educação e como trabalhar isso com essa complexidade da sociedade que nós vivemos com professores e com os estudantes que pretendem ser professores um dia. Ok, o Lauro é o nosso apoiador aqui, é o meu apoiador aqui. Sem ele, eu estaria literalmente ferrada aqui nessa parte técnica, né, Lauro? Ele que me ajuda aqui nessa parte aqui, fora ele ser o criador, né, desse canal, o criador dessa página, ele, o Lúcio, que criaram e que fizeram esse convite para que eu tivesse esse programa, para que eu fizesse essa intermediação aqui entre o mundo e quem está nos assistindo, né, que fizesse esse diálogo aqui. Eu queria que o Lauro falasse um pouquinho também sobre o que é o programa, o que é o canal, né, Resistência e Deboche, como que ele surgiu. Eu queria que ele colocasse aqui um pouquinho para a gente, para que as pessoas que estão chegando novas hoje, para que elas não conhecem, não sabem o que é, e falar também das nossas redes sociais. Aí fala um pouquinho sobre isso, Lauro. Então, boa noite, Catarina, estamos juntos de novo, né? É sempre uma satisfação enorme, né, poder estar dividindo o espaço com você, né? Boa noite, Thiago, boa noite, André. Duas pessoas que a Catarina sempre fala, assim, né, comenta, assim, da sabedoria com que trazem os assuntos, assim, eu tinha muita curiosidade para conhecê-los, e vamos passar esse tempinho aí junto agora, se conhecendo, né, conhecendo um pouquinho, mas já deu para ter uma noção mesmo que a Catarina não exagerou muito nas coisas dela, não, realmente me parece que vamos ter um programa bastante proveitoso, né? Mas, assim, o Resistência e Deboche, ele nasceu num grupo de WhatsApp, né, com pessoas que se distanciaram de amigos, da família, por conta da política em 2018. Surgiu um dia a ideia de fazer a página aqui no Facebook, e como eu tinha começado uma série de entrevistas no meu Facebook pessoal, com algumas pessoas, aí eu resolvi trazer para a página, né, essa série de entrevistas, e a gente começou com o programa As Ideias, que não é primordialmente de entrevistas, é mais de comentários acerca de tudo que passou na semana, politicamente falando. Mas aí eu sempre senti a necessidade, né, de fazer com que a gente pudesse movimentar a página, principalmente no Facebook, que é um espaço muito forte do pessoal apoiador do Bolsonaro. Eles sabem trabalhar muito no Facebook, né? E o Facebook se tornou também um campo muito fértil para as fake news, para as mentiras, né? Então, assim, a minha vontade era realmente trabalhar no Facebook. E aí, conversando com o Lúcio, que é o outro camarada que está nessa empreitada com a gente, ele de imediato assumiu também a condição e falou, vamos fazer. E aí a gente pensou em quadros e outros programas, e aí entra o programa Contrapelo com a Catarina, e nós temos quadros gravados também, né? Mais ou menos é isso, né? A gente está abrindo os espaços, a gente está tentando se movimentar e tentando trazer com que pessoas gabaritadas possam também estar nos informando, e como disse, se eu não me engano, foi o André, ou foi o Thiago, agora eu confundo, desculpa, mas aí que é sempre bom a gente estar se informando, é né? Sempre bom a gente estar estando por dentro dos assuntos, né? Informando e sendo informados. Então, assim,
é um dos objetivos, né, nesse canal. A gente coloca assim, nem tudo é só política, mas tudo é política, né? A gente trabalha, a gente fala de política, né? Mas os nossos quadros, os nossos programas, a gente não tem a regra máxima de ser apenas político-partidária, né? Então, assim, a gente vem com Contrapelo, que tem uma gama de assuntos bem variados. E aí, só para poder encerrar aqui, né, já que a minha missão aqui hoje é fazer as intervenções com as pessoas que estão assistindo, eu vou, então, ler para aqui, né, os boa noites aqui, da Miriam Valadares, que está dando boa noite para a galera. Boa noite. O Tiago Lacerda falou, né, boa noite a todos. E aí o Maurício Gasparini está falando assim, doutora Catarina, como manter a sanidade mental diante dessa catástrofe a qual se abateu sobre nós? Pandemia, desgoverno e tanto causado por esses fatores mencionados. Aí ele pede desculpa, fala boa noite. A Marina de Fátima fala boa noite, um abraço a todos aqui de Minas Gerais. E a Bárbara também está dando boa noite. As perguntas, eu sei que é daqui a pouco, né, Catarina? Eu adiantei essa daí, mas é isso aí. Vamos que vamos. Então, já partindo dessa pergunta aí do Maurício, né, eu queria colocar... A gente vai desenvolver o programa hoje com um pensamento, né, porque se a gente fosse pensar essa questão dessa provocação, esse outro mundo que é possível, né, é porque o mundo chegou num ponto que, se a gente se faz essa pergunta, é porque a gente chegou num ponto que alguma coisa não vem dando muito certo, que a gente precisa saber o que aconteceu para que isso não dê muito certo agora. Qual foi a questão histórica que foi acontecendo isso tudo para nós chegarmos em um ponto que a gente não está muito satisfeito dentro do que está acontecendo. E se a gente pegasse, né, esse outro mundo que a gente não quer viver, não queria viver, eu acho que um exemplo clássico disso, uma bússola para a gente enxergar isso, seria a questão do Holocausto, né? Seria a questão do que aconteceu, que o homem chegou naquela barbárie toda, chegou a matar 6 milhões de judeus um campo de extermínio, e que deixou perplexa a humanidade dentro de algum ponto. Eu vou pegar, para fundamentar esse estudo que foi feito dentro, para entender isso, o pensamento de uma filósofa chamada Hannah Arendt. Ela tentou entender, ela era judia, era alemã, ela teve que se exilar, ela teve que sair fora da Alemanha por causa da perseguição contra os judeus, ela foi para os Estados Unidos, mas ela passou a vida dela inteira tentando entender o que estava acontecendo, por que aquilo tinha acontecido, e se isso, o principal, se isso poderia voltar a acontecer na humanidade, se poderia voltar a ter aquela barbárie outra vez. E uma das coisas que nós escolhemos para ilustrar isso foi um julgamento que ela presenciou, que foi o julgamento de um dos oficiais do nazismo, que ele chamava Eichmann, e ele foi preso na Argentina em 62, ele foi preso na Argentina, mas o que tornou o caso dele muito especial é que ele afirmava o tempo todo, durante o julgamento dele, que ele não poderia ser julgado como responsável por aquilo, porque ele nunca matou ninguém, ele nunca nem presenciou nenhuma morte. A participação dele dentro do Holocausto era o seguinte: ele pegava, era uma participação logística, ele pegava as pessoas dentro do campo de concentração, dentro dos guetos, né? Ele pegava os judeus dentro dos guetos e ele levava até a porta dos campos de concentração. Então, ele só fazia essa logística de transportar esses prisioneiros. E ele fica o tempo todinho argumentando que isso não era responsabilidade dele, porque ele nunca tinha matado ninguém, que ele não poderia ser preso, ele não podia ser morto, ele não podia ser responsabilizado por isso. Ele simplesmente, e o que a Hannah Arendt fala é o seguinte, que ele era simplesmente um burocrata, né? Ele simplesmente ele funcionava de uma forma que ele simplesmente desempenhava um papel, ele desempenhava
uma ação dentro daquilo, ele só fazia o que ele estava sendo mandado fazer. E a Hannah Arendt, ela aproveitou esse papel dele, ela aproveitou isso que ele falava lá, para desenvolver uma interpretação do comportamento humano, e foi da onde que ela escreveu uma obra clássica dela, que é que é A Banalidade do Mal, né? Que foi um dos livros principais que ela escreveu. E dentro disso que ela escreveu, né? desse livro que ela escreveu, o que ela coloca, né? Ela diz que não era estupidez, nem era uma irreflexão. Ele não era burro, ele não dizia, ele nem estava, entre aspas, mentindo. O que ela dizia é que o que faltava nele era uma irreflexão. Ele não refletia sobre o que ele estava colocando. Ele não pensava sobre aquilo, ele não pensava dentro do ponto de vista dela. Então, a banalidade do mal, para a Hannah Arendt, ela desafiava o pensamento. E ela disse que a estratégia de pensamento, ter uma estratégia de pensamento é a única coisa que pode nos dar condição para a gente fazer uma escolha minimamente razoável sobre aquilo que a gente vai fazer. E ela associa pensamento a uma reflexão. Ela disse que esse pensamento, né, quando você exercia esse pensamento que foi configurado por ela, você deveria estabelecer critérios para ter esse pensamento, para você deveria ter uma sofisticação no pensamento para você ter outras escolhas que não aquela que ela dizia que o Rashman não teve. E o que é pensamento, né? Ele tá desprovido, esse tipo de pensamento do Rashman, ele estava desprovido de uma significação. Então ele repete um comportamento e tem uma estratégia viciada dentro de uma forma só dele ficar estabelecendo. Ele falha nesses critérios que seria uma sofisticação para isso. E segundo ela dizia o seguinte, que o pensamento é uma experiência, e essa experiência ela tem balizas, o pensar tem balizas, e ela usa um termo que, quando a pessoa exerce essa reflexão, ela consegue uma mentalidade alargada, e que ela precisa, para ter essa mentalidade alargada, ela precisa pensar sem corrimão, tirar o corrimão do pensar, né? E ela traz uma metáfora do Sócrates que fala o seguinte, que precisa soprar um vento do pensamento para que a pessoa chegue a essa conclusão dessa mentalidade, para ela ter essa mentalidade alargada, ela tem que ressignificar, porque quando esse vento sopra, ele tira as coisas do lugar, e a certeza some, as crenças somem. Quando acontece tudo isso, ela pode olhar criticamente para alguma coisa que ela vai estabelecer, que ela vai resolver fazer de uma forma diferente, de um outro jeito. André, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, tá? Eu quero que você me diga, dentro da programação neurolinguística, o que é pensar dentro da programação neurolinguística? Olha, dentro da visão da programação neurolinguística, quando você pensa, você está acionando uma série de processos internos. Para a PNL, você pensa através de imagens, sons, diálogos internos e sensações. Mas não é só isso. Tem um dito que a programação neurolinguística fala, que é muito conhecido pelas pessoas, todo mundo que é um pouco envolvido com essas coisas de treinamento, desenvolvimento, já ouviu falar, que é a história do mapa não é o território, que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente parar para pensar, porque desde que a gente nasce para a PNL, nós vamos sendo bombardeados de informações, e tudo isso entra dentro da gente. Isso é totalmente consistente com a psicologia como um todo, tá? E isso tudo é organizado dentro da gente. Você começa a organizar, você omite, generaliza, distorce uma série de coisas, você cria padrões. É como se inconscientemente você começasse a arrumar as coisas, e você desenvolve uma coisa muito importante em tudo isso que você está falando aí, no meu entender, que é a formação dos valores, das crenças. Daí você começa a desenvolver, a estabelecer o que é importante, e começa a ter experiências e aprender como chegar nessas coisas que são importantes, que são as crenças, justamente. Né? As crenças são formas que nós aprendemos. Como ser um cidadão, como ser... Né?
como ser um patriota, né? Quem está definindo isso, né? Qual é o sistema que está definindo esse tipo de coisa? E isso cria o seu mapa. O que é o seu mapa? É o conjunto dessas arrumações todas e dos significados que você cria para a sua vida. Então você vê, ouve, sente e organiza isso dentro de um processo que tem uma série de crenças que sustentam aquilo que você faz. A crença é a forma que você aprendeu para dar vazão a isso que é importante. Então, essa pessoa aí que dirigia, eu não estava lá para saber se ele está contando uma história para ser absorvido ou se é verdadeira, né? Existe uma sugestão aí de que estava sendo cumprida uma função, um trabalho, né? Então, se eu sou contratado, eu preciso trabalhar, e eu estou num momento onde as coisas estão acontecendo. Imagino que ele fez isso numa época em que havia, como atualmente, por exemplo, havia uma ilusão de que aquilo que está acontecendo vai durar para sempre. Né? As pessoas que falam sobre a Alemanha nazista dizem que houve uma época, antes das coisas começarem a piorar para eles, que eles achavam que eles iam tomar conta de tudo, e quase tomaram mesmo, né? E já tinham planos de transformar Londres na nova Berlim, né? Enfim, uma série de coisas, assim, já tinham planos assim, de ir, de ir embora. Então, todo o Reich de 1000 anos que eles falavam. Exatamente, né? Vamos ficar vivendo nisso aqui. Então, qual é o meu papel nisso? Então, esse pensar passa por tudo isso, né? Passa por essas aprendizagens, por esses modelos absorvidos, né? E eu fico me perguntando, né? Ou seja, como nós podemos refletir sobre tudo isso, né? Será que a gente deve seguir uma provocação aqui, simplesmente uma coisa que está lá porque está sendo sugerido? Ou a gente pode se questionar, né? Por exemplo, a programação neurolinguística já convidaria essa pessoa para se colocar no lugar do outro. Como seria se você fizesse aquele trabalho das posições perceptuais e se colocasse no lugar do outro, né? E o outro te levando para um campo de concentração onde as coisas iam acontecer, que não era bom e tal? Como é que seria, né? Você está ali, você está no lugar do outro, por exemplo, na segunda posição, no lugar do outro. Uma coisa que me chamou muita atenção quando você fala aí do pensar, e quando eu li as coisas da Hannah Arendt, é que parece, quando ela fala, ou quando as pessoas que são especialistas nela falam, às vezes pode dar alguma impressão para as pessoas que estão lendo, que estão recebendo essa informação, que quem faz, quando fala sobre essa questão de pensamento, dá a impressão que a outra pessoa não pensa. Quem é irreflexivo não pensa. Então, é o que eu estava pensando sobre isso, André, é que simplesmente são estratégias diferentes, né? São formas diferentes de pensar, porque quem está sendo irreflexivo, ele também está pensando, né? Ele também tem um contexto que ele está pensando, ele também tem uma estratégia de pensamento que leva aquele resultado que não é bom, não é? O que você fala sobre isso? Se você me permite, tudo na PNL nos ensina que nós somos feitos para repetir padrões. Richard Bandler, que foi o criador da PNL, ele disse que a coisa mais importante que ele aprendeu foi com a terapeuta familiar Virginia Satir, quando ele dizia lá, muito jovem, né, que a coisa mais importante era o instinto de sobrevivência. Ela disse não, que ele estava errado, que na verdade era o princípio da familiaridade, que as pessoas morriam e se matavam fumando quando o médico dizia que tinha que parar porque estava ficando doente, e etc., muitas coisas. Então as pessoas ficavam com aquilo que era conhecido. Então tudo em nós nos leva a repetir padrões. Né? Então, assim, se a gente não tiver uma atitude reflexiva, você vai ficar seguindo os padrões seus, padrões da cultura. Eu me lembro de alguém que dizia alguma coisa há um tempo atrás, dizia assim, se você não escolher um caminho para a sua vida, alguém ou alguma coisa vai escolher para você, e talvez você não goste do resultado para onde você vai. Então é muito interessante a gente parar para pensar, porque se a gente fica passivo diante do processo, você está pensando, mas você está repetindo um padrão. Eu acho que a grande questão é como nós podemos instigar as pessoas a essa história de você parar para pensar além daquilo que é familiar. Né? O que pode haver de saudável em você continuamente pensar? Porque tem o outro lado também, porque a maldade não está só no nazismo, né? Não está só no negacionismo que matou
400 mil pessoas a mais sem necessidade, né? É que bom que eu posso dizer essas coisas aqui. Mas... Super à vontade. Não, claro, em outros cenários eu tenho que ser um pouco mais neutro, né? Mas é essa história. Às vezes você tem uma coisa boa também, porque às vezes você tem cenários positivos, bacanas, mas mesmo assim eu acho que é importante que a gente desenvolva um pensamento crítico. Assim, às vezes, mesmo quando a gente está feliz e alegre de um lugar, será que eu tenho que seguir simplesmente só porque eu estou feliz aqui? Né? Só porque tem algo predominante aí na história? Não sei. Joga aí para vocês pensarem. Eu gostei muito desse critério, dessa questão aqui do Sócrates, do vento do pensamento, né? E aí eu fiquei pensando, para estruturar um pensamento novo, para você sair daquele lugar que você estava, se você pode escolher fazer uma nova coisa, ter uma nova posição, um novo posicionamento, vamos supor que o Reichmann, de repente, ele tivesse uma crise de, vamos dizer, de mudar de opinião, né? Fizesse uma autocrítica lá e ele fizesse alguma coisa diferente, né? Eu achei interessante, dentro dessa estrutura aqui, esse vento de pensamento que sopraria, que tiraria tudo do lugar, né? Desorganizaria tudo que ele estava fazendo dentro da cabeça dele, com aquilo tudo que ele tinha feito. Tirasse o corrimão, como a Hannah Arendt falava, né? Porque quando você tira o corrimão, você não tem apoio, né? Então fica tudo muito solto. Isso, de uma determinada forma, te tira do... você se sente desconfortável, né? É pelo da familiaridade, né? Ou seja, Isso. não é familiar. Às vezes é mais fácil você segurar o corrimão e continuar indo adiante. Mas não é tão simples assim. Esse vento precisa de um suporte, precisa de pessoas como nós aqui que provocamos as pessoas para pensar nesse sentido. Porque não é simples assim, você está num sistema polarizado, onde, inclusive, a neurociência estuda isso. Tem aquele livro interessante, até que a gente já comentou no passado, chamado Subliminar, que muitas pessoas ainda acham, que explica os fenômenos da polarização do ponto de vista da neurociência. Quando você tem grupos muito polarizados, se você não tem justamente um pensamento crítico, uma coisa, você vai para os polos sem querer. Quando você viu, você já foi. Né? E algumas pessoas que não têm, que é um exercício, isso é uma inteligência. O que a gente está fazendo aqui, a capacidade de ir para uma metaposição e refletir sobre alguma coisa, por mais que tenhamos as nossas visões e preferências, a gente consegue para uma metaposição e refletir sobre as coisas que estão acontecendo. Mas muitas pessoas, elas não têm, não é porque elas não querem. Eu acho muito injusto você apontar o dedo. Eu acho injusto que você aponte o dedo para as pessoas também, dizer, você não quer mudar. Não é simples. Quando a pessoa está dentro do fluxo, num fluxo polarizado, com um monte de pessoas envolvidas, não é tão simples surgir espontaneamente uma consciência dentro dela assim. Então a gente precisa ter mais atos como esse que a gente está fazendo aqui, de provocar as pessoas, eu penso. Sim, Deixa eu te interromper rapidinho, Catarina. Pode ir, eu já ia pedir para você me interromper aí. Não, porque assim, na verdade não é pergunta, é uma interrupção minha mesmo, assim, porque o André falou em provocação. Ontem ocorreu no meu perfil aqui no Facebook um debate. Eu acabei tendo um debate com um rapaz, e foi sobre a diversidade, né? Nessa polêmica que aconteceu aí do Superman e tal. E aí, assim, eu achei engraçado porque o rapaz, ele deixou a sua homofobia bem escancarada, bem à mostra, né? E assim, só que ele me acusava de não respeitar o pensamento diferente do meu. E chegou uma hora que eu pensei assim, eu falei, cara, esse rapaz, ele tá me acusando daquilo que ele tá fazendo, porque assim, eu estava ali em um ponto de defesa da diversidade, contra a homofobia, contra o preconceito, né? E ele tentando justificar o preconceito dele, negando primeiro o preconceito e depois falando que eu não estava respeitando opiniões contrárias à minha, né? Assim. E aí, quando o André falou aí a questão da polarização, né, me refletiu lá nesse debate que eu tive, porque geralmente, eu não sei se eu estou
eu estou correto no que eu estou pensando, mas assim, é engraçado porque geralmente a gente pega uma coisa, a pessoa simplesmente te taca naquele ambiente, você é o extremista, você é a pessoa que não respeita, você é a pessoa que não convive com o diferente, sendo que você está justamente fazendo o contrário, e é aquela pessoa que está te acusando que está nesse meio, né? Então, assim, quando você me falou isso, me remeteu a essa coisa, não sei se eu viajei muito, mas me lembrou um pouco esse debate ontem que eu tive. Tudo depende de quem está olhando as coisas que estão acontecendo, né? Ele é o peixe dentro da água, né? O peixe só descobre a não água quando ele é tirado de dentro da água, quase morre e é devolvido à água, né? Se é que ele tem essa consciência. Aí talvez ele possa se dar conta disso. Uma pessoa que tem valores fundamentalistas e preconceito, é muito difícil essa pessoa conseguir sair dessa água e olhar de fora. Eu ensino espiral dinâmica, justamente, que é um conceito da psicologia aí, que tem recente, onde você estuda um grupo que é muito fundamentalista. Toda vez que eu vou dar curso de espiral dinâmica, esses são os que não gostam da espiral dinâmica. Quem não gosta da espiral dinâmica? Azul. Quem é azul? Fundamentalista, aquele que tem uma visão assim e só acredita naquelas verdades e aquelas verdades os libertam, né? Então, toda vez que eu vou dar aula de espiral dinâmica, eu tenho gente reclamando, não dá outra, é azul. Né, que é justamente esse grupo de pessoas que tem um pensamento fechado e que só acreditam nas suas verdades e não conseguem identificar o que outros grupos desse sistema identificam, não vou entrar nisso aqui agora, que justamente acolhem essa diversidade, essa diferença. Então não tem papo, né, porque eles não conseguem ir para esse outro lugar. Eles nunca vão admitir que eles são assim. É isso. Eu acho que daí já dá para a gente entrar um pouco numa questão que eu vou colocar agora para o Tiago, tá? Eu acho que tem a ver algum. Tá dando eco aí, gente? Estou ouvindo um pouco de retorno, sim. Oi? Tá dando aí, André? Sim. Mas vai falando, eu vou ver se consigo resolver isso aqui. Tá. Aqui. O que eu ia colocar agora, que eu acho que já vai entrar no que o Tiago vai responder. Que eu ia colocar que uma grande coisa que o Eichmann falava, né? Que o Eichmann falava é que ele estava falando verdade. E é uma das grandes questões filosóficas, é exatamente a verdade. Porque eu posso dizer a verdade, mas eu não preciso ser transparente, eu não posso não ser transparente quando eu estou dizendo a verdade. E ele dizia assim, que eu nunca matei ninguém. Realmente, ele nunca tinha matado ninguém. Realmente, eu não sou homofóbico, porque eu não faço nada, eu não persigo, eu só não gosto e eu tenho o direito de expressar minha opinião, que eu não gosto de gay, eu não gosto de lésbica. Eu tenho o direito de fazer isso, que eu acho que passa. E esse era o argumento da defesa dele, ele dizia que ele não podia ser punido por causa disso. E a Hannah Arendt ela colocou o seguinte, abre aspas, o problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram pervertidos nem sádicos, mas eram e são terrivelmente normais e assustadoramente normais. Do ponto de vista das nossas instituições e dos nossos padrões morais de julgamento, essa moralidade era apavorante, pois ela implicava que esse era um novo tipo de criminoso. O criminoso que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou se sentir ou sentir que ele está agindo de forma errada. Fecha aspas. Quando a questão da solução final, porque antes deles resolverem que haveria campos de concentração, porque os campos de concentração eles só foram bem próximo do final que eles foram criados. Eles criaram isso como eles diziam que era a solução final para o problema dos judeus, porque eles já tinham muitos judeus presos, eles não sabiam o que fazer e eles precisavam se livrar dos judeus de alguma forma. Então, eles criaram os campos de concentração mesmo para exterminar. E nessa época, o Eichmann, inclusive, ele participou, acho que o André caiu aí, né? Acho que o Eichmann ele estava muito enfronhado nessa estratégia de poder e na burocracia disso.
e nas redes de proteção do nazismo. Ele se transformara numa figura que deixava de ser um portador de ordens, igual ele costumava dizer, e ele tinha se tornado num portador de segredos. Tem um filme que retrata bem isso, que chama Conspiração, é exatamente sobre essa reunião que teve para decidir sobre o destino dos judeus. E é verdade, ele nunca tinha matado ninguém, mas ele tinha se comprometido dentro daquele sistema. Mas ele nunca se perguntou, acho que o André até colocou isso, ele nunca se perguntou o que acontecia com os judeus depois daquilo ali, o que acontecia com aquelas pessoas depois que elas chegavam ali. Então, por isso ele já passou a ser um portador de segredos. E essa mudança ela era muito importante, porque ele deixava de ser simplesmente uma pessoa que não sabia o que ia acontecer, para passar uma pessoa simplesmente, eu cumpri o meu papel, eu estou aqui, eu deixei aqui, o que vai acontecer agora não me interessa, eu nem tenho parte disso, né? Eu acho que foi o pensamento dele, ele achava que ele estava livre disso. Então, Tiago, eu queria saber de você o seguinte, dentro da questão assim, filosófica mesmo, que você traz, dentro desse pensamento filosófico, esse pensamento dele, isso era suficiente ele saber que, pelo fato dele nunca ter literalmente matado alguém, e dele não ter se preocupado com o que aconteceu depois, isso permitiria dizer que ele era transparente nessas relações, na relação da função, e o que faltou para o Eichmann, filosoficamente falando, né? A gente pegando, inclusive, esse ponto de vista aí do pensar, mas o que mais que pode ter faltado para o Eichmann para fazer essa reflexão? Abre o microfone. Ok. Bom, antes de começar a falar, é uma angústia, porque eu imagino assim, é muita coisa aqui. Só do que vocês já colocaram até agora de ideia. E até essa pergunta, eu acho que a gente precisaria de uma semana para poder dar conta disso aqui, de tão angustiado que cada palavra que vocês falaram que me tocou, ainda mais agora, você usou uma palavra que essa mexeu bastante comigo, apesar de eu não vou tocar nela, mas ela é conhecida. Eichmann era terrivelmente normal. A gente está vendo tanto essa palavra nas redes sociais, né? Eu sou terrivelmente evangélico, ou terrivelmente associando uma coisa negativa com uma coisa positiva, e a gente vai pensar alguma coisa assim. Bom, eu gostei de uma ideia que o André colocou, e eu gostei da pergunta da Catarina, juntar essas duas coisas. O André colocou ali sobre a questão fundamentalista, né? Pensei, para quebrar o fundamentalismo, eu pensaria em interpretações, porque o fundamentalista seguia por uma interpretação. E nós estamos numa sociedade plural. Inclusive, o Lauro falou que teve um debate da diversidade, que é fruto da pluralidade e da diversidade da sociedade. Então, eu pensei, por que não trazer, para começar a minha fala, uma citação do filósofo que eu estudo, que é Nietzsche, né? Ele escreve um livro bem pequenininho, assim, é bem fácil de ler, chamado Sobre Verdade e Mentira. E aí, como a Catarina me disse em algumas conversas anteriores, que ela adora metáfora, então aqui vai, para iniciar minha fala, uma metáfora. O que é, pois, a verdade? Então, permita-me ler aqui uma citação de Nietzsche. O que é, pois, a verdade? Ele começa explicando que é um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos. Numa palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente, transportadas, adornadas, e que depois de uma longa utilização padecem a um povo consolidadas, canônicas, obrigatórias. Aí ele cria uma metáfora. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que elas assim o são. As metáforas são metáforas que se tornaram desgastadas, sem força sensível, moedas que perderam seu valor e que agora são levadas apenas como metal
e não mais como moedas. Finalizo aqui. A verdade, então, aqui para Nietzsche está dizendo, nós temos verdades no plural. Então, nós temos múltiplas interpretações, e uma verdade que eu carrego, às vezes eu carrego ela por tanto tempo, que é que eu lembro da minha avó, do meu avô, dizendo que guardou muito dinheiro, e esse dinheiro já não vale mais, porque escondeu o dinheiro para não gastar, o dinheiro perdeu o valor. Eu carrego uma moeda que agora só tem valor de metal e não valor de verdade, ou um valor comerciável, né? Então, ou seja, nós não podemos falar, então, de uma verdade objetiva. Então, nós estamos falando de alguém que é Eichmann, que ele cometeu uma coisa extremamente horrível, mas que é, entre aspas, defensável, como nós estamos verificando aqui, ou pelo menos há uma possibilidade dele ser defendido dentro das estratégias que nós estamos criando aqui para pensar. Eu gosto muito do quando o André fala assim, colocar no lugar do outro para imaginar a cena, né? Então, Eichmann, ele não era alguém brilhante, a gente percebe isso logo, né? Não era alguém extraordinário, ele não pensava, né, de uma maneira criativa, ou como disse o André mesmo, repetindo padrões, ele repetia padrões, uma pessoa muito comum, uma pessoa que não consegue ultrapassar esse mínimo, né, que é uma repetição de padrões. E outra coisa pior que a Catarina colocou, ele acreditava que ele estava fazendo tudo certo. Então, uma pessoa que fazia isso e acreditava numa verdade, ou seja, num valor que se desgastou por uma falta de um raciocínio mais elaborado, que estava no caminho certo. Mas esse tipo de gente, como Eichmann, eles são os piores tipos de gente possível, porque são as pessoas que são capazes de cometer grandes atrocidades e que a gente, às vezes, não dá muita moral, entre aspas, para esse tipo de gente. Esse aí é um Zé Ninguém, ele não tem muita força aqui no nosso... Mas essas pessoas são perigosas, por não refletirem, por serem uma massa de manobra muito fácil, né? Então, um simples dizer, contextualizando, né? Eu votei em fulano porque eu acreditei no discurso, né? Mas que discurso, né? O discurso do ódio, que estava claro, né? Tem que colocar agora as cartas sobre a mesa, ou acreditou no discurso da falta de uma preparação intelectual, ou no discurso de que haveria um benefício para a família do fulano de tal. Que tipo de gente é essa? E que tipo de verdade é essa que as pessoas estão acreditando? Então, eu não tenho aqui condições de falar filosoficamente de uma verdade objetiva que nos leva a uma resposta objetiva. Eu estou falando dentro dessa possibilidade da sociedade plural que nós vivemos, que é difícil encontrar um caminho para delimitar isso. Então, a verdade, ela é manipulável, ou seja, ela é como palavras. Nós podemos utilizar as palavras com muitos sentidos. Nietzsche tem uma outra metáfora que ele vai falar que as palavras são como bolsos, né? Ora, eu tiro daqui e coloco em outro bolso, eu uso as palavras como eu acho melhor nas circunstâncias que são melhor para mim, né? Como Eichmann disse, eu não sou culpado porque eu não fiz nada. E é verdade, a lei permitia matar judeu. Então, diante da lei, ele se lembra no julgamento, ele diz, eu só estou arrependido diante de Deus, mas diante dos homens, não, porque eu não fiz nada, né, que prejudicasse. Veja a falta de consciência de um homem desse, né, colocado na nossa frente. Aí a Catarina vai me toca numa outra palavra que eu acho muito interessante, que é ser transparente, né? Ser transparente é uma das qualidades que eu acho que nós precisamos cultivar no século XXI, mais do que nunca, e Nietzsche também, mais uma e última metáfora de Nietzsche, ele tem uma metáfora, uma ideia na obra dele, assim falou Zaratustra, muito interessante, porque tem gente que gosta de parecer água turva. Ou seja, quando a gente olha para as pessoas, né, é bom quando a gente tem clareza de quem a gente está lidando e com quem a gente está tratando, né? Por exemplo, eu vou falar o personagem, o Bolsonaro, fazendo uma contextualização, é uma água turva. Ele suja a água. E para que a metáfora de Nietzsche vai falar que tem gente que gosta de parecer água turva? Porque alguns turvam as águas para parecer profundo, né?
para parecer que tem conteúdo, para parecer que tem profundidade, porque a pessoa não sabe até onde que vai ali. E com isso, essas pessoas, Nietzsche vai dizer que elas gostam de passar por conciliadoras, mas elas continuam sendo mediadoras, intromissores, meio disso, meio daquilo, ou seja, gente pouco limpa. Então, quando a Catarina fala assim de transparência, eu penso, Eichmann talvez foi pouco limpo, pouco transparente, por não... alguns sujam a água de propósito, né? E outras a água é tão rasa que ela não tem como ficar limpa. Veja uma poça de água na beira numa estrada, toda hora essa água está suja, de tão pouca água, de tão raso, a água fica sempre nessa situação. Então, apesar de Eichmann ter sido, né, responsável pelo que nós estamos acabando de perceber, e a Catarina colocou muito bem, burocraticamente, ele foi responsável burocraticamente pelas mortes, não foi ele que matou diretamente, então nesse ponto ele não é o culpado. Ou ele não poderia ser o culpado sozinho, né? Primeiro porque quem elegeu Hitler foi o povo. Então eu tinha que colocar dentro do tribunal o povo que elegeu Hitler. Só que eu não posso levar um povo inteiro para dentro de um tribunal para ser acusado. Então, e o outro, né? O Hitler tinha muito poder, eu preciso de um bode expiatório. Eichmann, ele é o bode expiatório que foi utilizado pelo nazismo para poder carregar a culpa da morte e desses acontecimentos que nós estamos aqui debatendo hoje. Então, todos na Alemanha que colocaram Hitler no poder tinham as mãos sujas de sangue. Mas nós não podemos levar essa sociedade toda para o tribunal. Colocamos Eichmann ali, então, para continuar a manter o mal presente, né? E aí, a história da Alemanha, nós continuamos presenciando essa história no mundo. Não é no Brasil, é vários lugares do mundo inteiro. Então, o mal, para começar a construir a ideia do mal aqui, ele é algo que nos impacta. Então, a primeira coisa, no primeiro instante o mal nos impacta, só que depois, infelizmente, depois o André e a Catarina podem falar melhor sobre isso, dentro da psicologia, nós nos acostumamos com o mal. Infelizmente, quando alguém morre de uma doença, a gente fica comovido, porque é uma coisa humana, né, extremamente normal. Mas se todo dia morre alguém, isso vai se tornando muito simples, muito trivial. Ou como diz a Hannah Arendt... É um mecanismo de defesa também. Você acaba até amortecendo como um mecanismo de defesa contra aquilo, algumas pessoas, né? Uhum. Vai se tornando banal, como a Arendt vai dizer lá na banalidade do mal. Pegando do ponto de vista aí, pegando essa questão aí das vítimas da Covid, todo dia, quando eu lembro de vezes que caiu avião, que todo mundo ficava horrorizado durante semanas. Agora, nesse momento, que já foi mais, é como se caísse 3 aviões por dia. E ninguém se comove mais. Aquilo se torna, como o André falou, é uma questão muito de defesa, né? Você, de alguma forma, você cria um mecanismo para você não se afetar tanto com isso. E uma coisa que eles trazem muito, a questão que aconteceu na época, que é até uma questão que eu vou colocar para o André depois também, dentro de um contexto aqui, é que aquilo se tornou tão normal, era tão normal matar naquela época, que as pessoas não ficavam mais horrorizadas, as pessoas não se incomodavam mais com aquilo que estava acontecendo todos os dias, né? E isso era qualquer pessoa. Me veio uma coisa na cabeça, quando a gente... eu já ouvi falar várias vezes, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são médicos, o médico ele precisa, de alguma forma, ele se acostumar com a morte para ele continuar trabalhando dentro, um médico trabalha dentro de um hospital. Ele fica, de alguma forma, ele cria, né, um mecanismo que ele fica... insensível, não a insensibilidade afetiva, mas é como se ele se vacinasse para que ele não sinta alguma coisa para não abalar. Então, o que eu acho que aconteceu na Alemanha
foi muito isso, e eu acho que não só na Alemanha, mas hoje em dia muitas coisas vêm acontecendo, das pessoas chegarem ao cúmulo de dizer, por exemplo, que na época da ditadura morreram poucos, deveriam ter sido outras pessoas assassinadas porque elas mereciam, ou então ver uma pessoa, um rapaz de 17 anos amarrado num poste sendo linchado, e outra chega e fala assim, tá com pena, leva para você. Então, elas criam uma insensibilidade, né? Uma falta desse pensamento mais sofisticado, né? Desse alargamento de consciência, como a Ana Arendt fala, para ela se proteger Algumas pessoas querem se proteger, outras elas querem entrar nessa massa de pessoas mesmo, né? Porque eu não posso destoar daquela outra que está falando isso, eu tenho que ser coerente com o que o meu grupo pensa, né, André? Eu tenho que ser coerente com aquela pessoa que está falando aquilo ali, e eu não posso falar diferente dela. Pois eu quando você disse, morre todos os dias, e aí na pandemia chegamos ao ápice de 3 mil mortes ou mais por dia, anestesiamos a sensibilidade, né? E o pior não é isso. O pior é que quando as barragens de Minas, Mariana e Brumadinho desabaram, quando o avião da Chapecó caiu, o Brasil parou. Mas quando morreu 3 mil pessoas por dia no Brasil, os brasileiros queriam continuar a vida normal. Vejam que o fruto, inclusive, de um discurso, ou da falta de um discurso de alguém que debocha, inclusive, das pessoas. Debocha imitando as pessoas morrerem com falta de ar, fazendo deboches assim da morte, deixando ela mais banal ainda, como se, bom, nossas mãos parecem estar sujas, mas isso não é um problema nosso, né? Então, só para... Isso me lembra também isso que você está falando, Thiago e Catarina, a questão das pessoas, o que é verdade, né? Lembrando do Nietzsche aí e tal, né? Daquelas pessoas que até hoje, cada vez esse número está reduzindo mais, mas que diz assim, não, mas ele é meio tosco, mas sabe, igual aquele avô meio tosco, meio bronco, meio ignorante, a gente tem que deixar isso meio de lado. Me parece muito o cara lá que ficou dirigindo o ônibus, né? Não, mas sabe, deixa ele tem boas intenções, mas ele só é meio bronco, sabe? Ele é meio estúpido, então, mas ele tem boas intenções. Então, é uma forma de você quebrar a realidade. Um dos mecanismos que nós estudamos em PNL, que é a pré-agitação verbal, nós quebramos crenças limitantes, e muitas vezes a gente usa alguns mecanismos, mas às vezes só pode ser usado de uma maneira complicada. Uma das formas de você quebrar uma crença limitante é dizer assim, você está irritado. Aí você pergunta assim, mas qual é a palavra exata no tempo que eu disse, na hora específica, que fez você ter essa interpretação específica? Ou seja, eu vou quebrando tanto a coisa em pedaços que aí eu tiro o poder daquilo. E muita gente faz isso nessa história. Vai quebrando tanto em pedaços. Não, mas qual é a palavra que ele disse exatamente? Né, que de repente deu essa impressão. Né, o que você viu o que mais as pessoas que apoiam o Bolsonaro dizem? Que tudo é fora de contexto. Tudo fora de contexto. Ele não quis dizer, sabe, alguém pegou ele numa hora, aí pegou aquela frase, e às vezes não, a gravação todo do início ao fim, né, sem edição nenhuma. Não, mas é fora de contexto. É a mesma coisa, qual é a frase, qual é o pedacinho da coisa no momento lá que fez com que ele talvez passasse uma impressão, quem sabe, né? Uma outra questão que você falando disso de quebrar em pedacinhos é que já se colocou que a questão de fazer com que a coisa não apareça, né, vamos dizer, uma estratégia dentro das pessoas que são totalitárias, de fazer com que a coisa não apareça tão grave, é dar tarefas específicas para pessoas específicas. Por exemplo, o Eichmann, ele era só uma pecinha dentro de um contexto. Aí tinha um outro que era o guarda lá do campo de concentração, tinha o outro que colocava as pessoas dentro do forno lá do crematório, ou dentro da câmara de gás, tinha o outro que fazia isso. Então, quando você vai deixando
tarefas bem picadinhas, né? Bem específicas para cada pessoa, de uma forma você não tem como responsabilizar ninguém. Você não pode dizer, isso que o Tiago, inclusive, falou, todas as pessoas e eu vou colocar todas as pessoas dentro de um tribunal. Então, qual é a responsabilidade de cada um dentro de alguma coisa que vai acontecer? E trazendo uma metáfora, eu vi um outro dia que eu gostei, eu achei bem interessante, que eu acho que se aplica bem nisso. Dentro de um jogo de futebol, tem a pessoa que vai lá e faz o gol. Mas para aquele gol aconteça, tem várias pessoas que foram passando a bola até chegar naquele atirador lá que fez o gol. Ele não fez o gol sozinho, ele não partiu de algum ponto e fez o gol sozinho. Teve outras pessoas que estavam incluídas dentro daquele processo ali que fizeram o gol acontecer. Então, é quando eu vou colocando isso dentro de um sistema, né, que a gente vai dizer essa banalidade do mal, as coisas ficam sem poder, né? Um ministro faz isso, outro ministro faz aquilo. Vamos fazer alguma coisa assim, deixar a pandemia aí, enquanto as pessoas estão distraídas com a pandemia, a gente deixa a boiada passar, né? A gente deixa as coisas acontecerem. Aí é uma forma de não responsabilizar, né? O próprio Bolsonaro falou agora, eu não sou responsável pela Petrobras, não sou eu que sou o presidente da Petrobras, então eu não tenho responsabilidade sobre isso, ou então eu não tenho responsabilidade, eu não sou coveiro, não sou. Então, é uma forma de fazer um discurso que as pessoas acabem que elas vão diluindo, né? Os apoiadores, as pessoas que são mais conscientes conseguem enxergar o todo, né, André? Dentro desse ponto de vista aí das pessoas conseguirem enxergar um todo dentro de um processo, né? Elas poderem ter essa percepção desse todo. O que você acha disso, André? Eu penso que nós precisamos ter mais fóruns como esse, porque eu continuo cético em relação aos fundamentalistas terem uma crise de consciência e abrirem suas cabeças para poderem incluir o novo. Eu acho que a gente precisa de muitas pessoas demandando isso, né? Tipo, gerando pensamentos nas pessoas, porque aí sim essas pessoas vão ter que se reposicionar diante dessas coisas que estão acontecendo. Elas vão ser levadas a isso, porque vai ter um número grande de pessoas diferentes, né, que têm pensamentos diferentes, tentando harmonizar que aconteça alguma coisa que fique bom para várias pessoas, e não só para um grupo específico. Então, mais do que nunca, nós precisamos. E você vê que toda vez que um governo autoritário entra no poder, o que é a primeira providência deles? É tirar a liberdade de expressão, é tirar tudo quanto é mecanismo das pessoas poderem se expressar, se falar, né, e tal, afastar, brigar com a imprensa livre, né, porque a imprensa livre levanta questionamentos e tal. Então, nós precisamos ter uma arena que inclua mesmo todo mundo, inclusive os fundamentalistas, que eles também têm o direito de dizer, de falar, de expressar suas ideias e tal, mas eles não vão ter uma força para poder implementar isso e varrer as outras coisas. Acho que é isso que é importante. Já pegando um gancho aí, né, para fazer uma pergunta para você, né? Uma coisa que o Eichmann dizia muito é que ninguém ali estava descumprindo regra, inclusive, né, que a defesa dele falava isso. Inclusive, o que ele falava lá, ele se amparava numa que eles usavam lá para dizer que chamava o imperativo categórico do Terceiro Reich. Esse imperativo categórico, ele dizia o seguinte: haja de modo que o Führer, se souber da sua ação, a aprovaria. Então, as pessoas tinham dificuldade de estabelecer, eu acho que alguém falou aí alguma vez aí, o que era certo e o que era errado fazer. Eu vou seguir, né, o que o capital fala, ou eu vou seguir o que a outra pessoa que está no outro polo, no outro ponto, fala. Mas por que tinha essa dificuldade, as pessoas, às vezes? Porque não existe uma regra fixa, né? Não existe uma coisa que seja regra fixa para toda hora, para todo momento. E a moralidade, né, ela tem uma coisa dela seguir
hábito e regime, né? Ela segue algumas coisas dentro de um contexto, dentro de países diferentes, dentro de estados diferentes, dentro de culturas diferentes. Os valores, eles acabam que eles se alteram. O mesmo valor, liberdade, não é a mesma coisa. Liberdade, para mim, não é a mesma coisa que a liberdade, talvez, para nenhum de vocês quatro. Aí, cada vez um pode ser que tenha um contexto diferente. E a Hannah Arendt, ela falava o seguinte, uma questão muito parecida até com a programação neurolinguística, André, que ele falava que as pessoas têm que ter capacidade de fazer distinções, que a grande questão do pensamento é a capacidade da gente estabelecer distinções, que nada é fixo dentro de uma palavra, né? Quando você usa uma palavra, ela não tem um significado só, e é preciso você dar esse significado. E esse fazer distinções, ele ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo e ajuda tanto aquelas pessoas que estão dentro da situação, como o Eichmann, fazer um exercício de pensamento e entender alguma coisa diferente, como ajuda quem está de fora, como nós quatro estamos aqui, as pessoas que estão nos assistindo, seja agora ou seja no futuro, num outro momento, a entender por que essas pessoas pensam dessa forma. Essa capacidade da gente fazer essas distinções ajuda a gente a perceber. Quantas vezes eu já vi pessoas perguntarem assim, mas como é que as pessoas votaram? Como é que as pessoas colocaram alguém? Como é que aquela pessoa que era tão boa, aquela pessoa que era tão inteligente, aquela pessoa que era tão esclarecida, que tinha tanta cultura, colocou um governo desse para funcionar? Fez um voto desse para funcionar. Então, essa capacidade de julgar o certo, o errado, essa capacidade de operar essas distinções pode ajudar a gente nessa busca de sentido, né? Um pensador que chamava Gadamer, ele falou que interpretar é dar sentido. Eu vou dar um sentido a uma palavra, eu vou dar um sentido para uma ação. Aí, André, operar essas distinções me lembrou muito um conceito do Goleman, né? Que ele gostava de explicar. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que era esse conceito dele de fazer distinções, mas eu queria mais um pouco, que mesmo dentro desse contexto, eu lembro uma vez, até uma aula que você deu, que falava sobre isso, a diferença de culturas diferentes dentro dessa questão de operar essas distinções. Como é que é isso dentro da programação neurolinguística? Como é que a gente faz isso na nossa vida prática, inclusive? Olha, esse conceito das inteligências múltiplas ele foi desenvolvido mais ou menos quase que na mesma época por duas pessoas diferentes. Dentro da psicologia mais tradicional, apareceram esses dois conceitos aí. Um lado, você tem o Daniel Goleman, com a inteligência emocional, que ganhou assim atenção mundial, que ele dizia justamente que a gente precisava entender que emoção e razão precisam ser vistos separados. O governo francês, há muito tempo atrás, queria encontrar um índice para determinar quem era inteligente, e eles chegaram lá num consenso de que o QI, que virou o teste de QI, porque era muito difícil, às vezes, fazer algumas operações matemáticas, lógicas, deveria ser usado como um parâmetro para quem é mais inteligente. Só que agora chegou-se à conclusão que, assim, hoje você só esbanjar um QI alto não quer dizer muita coisa, né? Mostra que você tem um tipo de inteligência específica, e não quer dizer que você tem outros tipos de inteligência. Então, o Goleman fala da inteligência emocional, que é importante você conhecer as emoções, porque se você não conhece as emoções e não faz distinções sobre os tipos de emoções que você experimenta, você pode ser sequestrado pelas suas próprias emoções, né? E muitas vezes fazer alguma coisa. Acho que se explica muito a questão da polarização e de alguns votos aí que aconteceram de pessoas que foram sequestradas diante de coisas que estavam sentindo e não conseguiram fazer uma distinção entre isso e uma capacidade de escolher, tá, peraí, eu me sinto um pouco mais conservador, né, e tal, mas aí quem que está me representando aqui? Então eu tenho que ir para lá, né? Num ambiente polarizado acontece muito assim. Agora, o Howard Gardner também, ele identificou 7 tipos de inteligência. Aí você tem inteligência sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o corpo, sobre a música, sobre como você fala, e o espaço que você ocupa. Então, essas são distinções. E, na verdade, quando você fala em inteligência, você apareceram 7. Hoje já tem inteligência ecológica,
que é você saber viver no planeta Terra sem destruí-lo, né? É a inteligência ecológica, e você tem, eles falam atualmente agora também da inteligência existencial, que é justamente você enquanto um ser existindo, né? Como é que é isso? Você existindo junto com outros, que é muito do que a gente está falando aqui, tem muito a ver com o que a espiral dinâmica fala também. Então a gente precisa dessas reflexões, a gente precisa gerar, porque a gente precisa trazer isso para as reflexões, né? Manter viva aí o pensamento que inclua a diversidade. E a gente precisa provocar isso, porque senão você vai ficar repetindo padrões. Né? Você acha que de alguma forma a gente pode explicar, não justificar, o comportamento do Eichmann dentro dessa questão dessas inteligências múltiplas, que eu sei que ele era uma pessoa, ele era excelente em fazer a logística daquela questão de transportar aquelas pessoas, mas ele não tinha essa sensibilidade para ele perceber o que poderia estar acontecendo depois. Você acha que essa questão da inteligência múltipla, de alguma forma, poderia explicar o comportamento dele? Eu fico me perguntando também, não só a gente está pensando no nazismo, mas eu fico me perguntando, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros lugares também que tem a sentença de morte, né, a execução da pessoa que vai lá, que põe a agulha, que veste o preso para ser executado, né, e tal também, que vai botar toda aquela química que vai ser colocada nas injeções para executar, né, se não seriam outras pessoas como ele, assim também, né? Então, sim, essas pessoas estão seguindo um padrão, mas de alguma forma, se você vive num sistema político democrático, essas pessoas estão ali porque querem, né? Eu não sei se num momento onde a coisa não é democrática, vai para lá e faz, senão você morre também. Eu não sei como é que é isso, né? Já se falando colocar no lugar da outra pessoa, mas no lugar onde as pessoas são livres, né? A pessoa está ali porque ela quer ter alguma coisa. Ele podia escolher fazer diferente, né? Tem alguma coisa lá nos valores, nas regras. Se bem que eu fico me perguntando se mesmo lá no nazismo, se ele não podia dizer, vou trabalhar em outra coisa, e ir cavando essa mudança de trabalho, né? Porque quem ia dirigir o ônibus? Né? Alguém ia dirigir esse ônibus em algum momento. Mas então a gente tem que parar para pensar, né? Que eu estou acreditando? Senão você fica repetindo padrões, e aí você fica repetindo e vai vivendo. Porque tudo em nós é feito para repetir padrões. Então, se a gente não questiona isso, é isso que a gente vai fazer. E aí você não desenvolve essas inteligências, né? Inteligência emocional. Tem uma história que foi um documentário aí, eu sei que eu não assisti o documentário ainda, mas eu já ouvi uma história que foi contada lá dentro, que chama, acho que é O Contador de Auschwitz, que ele era a pessoa, o guarda, que ele era responsável por fazer, quando chegavam as malas, né, ele fazia um inventário daqueles bens que iam chegar ali para roubar, né? Para roubar dos judeus e colocar lá dentro do espólio lá dentro da conta do Hitler lá, né? Então, falou que tem uma história que ele foi levado a julgamento e que, numa determinada hora lá, passa isso no documentário, eles questionam ele, porque falou que teve uma mala que tinha lá e que eles ouviram um choro de dentro da mala. Eles ouviram uma criança chorando. E eles descobriram o seguinte, que tinha essa criança lá, provavelmente ela foi colocada lá, porque as mães ouviam dizer que assim que as crianças chegavam, elas eram mortas, então a mãe escondeu essa criança lá. E eles acharam, aí o guarda que tinha aberto a mala, ele ficou assim enraivecido porque a criança não parava de chorar e tacou a criança na parede e matou a criança. Aí perguntaram para esse contador, né, se ele achava que aquilo de alguma forma era desumano, o que ele achava daquilo, o que ele achava sobre aquilo. Não acho que foi humano, não, eu acho que ele podia ter feito alguma coisa com mais humanidade, né? Ele falou assim, como assim? Como é que ele poderia ter feito alguma coisa com mais humanidade? Ele poderia ter dado um tiro na cabeça da criança. Então, essa qualidade, vamos dizer, de inteligência, né? De pensamento, né? Essa sofisticação ou não sofisticação de pensamento, essa estratégia mental, para ele seria muito mais simples, né? Porque aí ele estaria, sabe, fazendo de uma forma indolor, matando de uma forma indolor, para ele era o suficiente para que ele fosse humano. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não,
texto sem palavras com a atitude do mais humanizada. Porque se eu pego lá um psiquiatra, né, que fez o avaliação de Eichmann, eles concluíram que Eichmann era normal. Então, percebe assim, e não só normal, né? Mas a atitude de Eichmann era bastante adequada. Então, quando você me coloca essa contação aí de que a criança foi morta, jogada na parede, então, bom, foi adequado. Não foi o melhor, mas foi adequado. Vejam só, os valores que nós estamos determinando, né? Era só isso mesmo, fechar a ideia, assim, de que essa atitude que nos assusta, que é monstruosa, vista como uma coisa naturalizada e ao que leva depois ao que vamos chamar de banalização do mal, né? Uma atitude bruta, grosseira, mas adequada, né? Podia ser mais humanizado, mas estava adequado. Tanto matar aqueles judeus lá na câmara de gás, quanto matar uma criança assim. Era só uma criança a mais, judia, não era alemã, né? Então tá tudo certo. Então ninguém fez nada de errado, não. Diz, André, liga o microfone. Eu estou lembrando, por exemplo, de algumas justificativas também que eu ouvi, que eu fiquei muito chocado. Inclusive, eu me distanciei um pouco de algumas pessoas que começaram a dizer, não, mas espera aí, vamos analisar estatísticas. Quantas pessoas morrem de acidente por ano? Quantas pessoas morrem de gripe por ano? Então, vocês estão preocupados que a Covid vai matar? Vai ser mais uma estatística. Me desculpa, se você tem uma chance de reduzir a quantidade de pessoas morrendo, seja onde for, eu acho que a gente tem que usar. Então, tem essa banalização, que muitas pessoas tentaram defender isso. Eu fiquei chocado com isso, assim. Né? Como assim? As pessoas, olha só, hoje o pessoal mandava até uma tabelinha de o que mata as pessoas no Brasil. Isso é uma grande distorção. Ou seja, eu ponho um monte de números de mortes de outras coisas e aí tento comparar isso com o número de pessoas que deveriam morrer de Covid, que foi muito mais do que eles tinham imaginado, né? Então então a gente não tem que ligar, afinal já vão morrer não sei quantos no trânsito, não sei quantos, né? De outras doenças, de cardíaca, não sei o que lá. Então você está fazendo um festival por nada. É uma forma de banalizar também. Teve uma outra questão que as pessoas, um jeito das pessoas olharem também, que elas diziam assim, nós não temos que olhar para as pessoas que morreram, nós temos que olhar para as pessoas que se salvaram. Ninguém fala de quem está se salvando, ninguém fala dos que estão se salvando. É claro que estão se salvando, mas e aquelas que hoje já se sabe que 400 mil pessoas não precisariam ter morrido? Uma coisa que uma live, até que eu vi de uma pessoa outro dia falando exatamente sobre a Hannah Arendt, ela falou assim, então vamos falar de quantas pessoas que foram para o campo de concentração e não morreram, já que a questão de comparação é essa, então vamos falar de quantas não morreram nos campos de concentração. Né? Dentro disso, inclusive, André, como é que você colocaria aqueles conceitos que a gente faz de omissão, de distorção e generalização? Como que a gente poderia estruturar isso dentro disso que a gente está trazendo aqui? Na verdade, os três, né? As pessoas elas omitem parte das coisas que estão acontecendo, né? Distorcem porque tentam aproximar de alguma coisa que faça sentido, bizarra que seja, para explicar. Eu nunca ouvi tantas explicações bizarras sobre as coisas como desde o início da pandemia para cá. Né? Um monte de explicações esdrúxulas, bizarras sobre as coisas, que não tem nenhum fundamentamento científico. Nós tivemos aí, você não vê a cloroquina e ivermectina e tudo isso aí, né? Ou seja, é uma forma de você omitir, distorcer. Não, mas a ciência está dividida. Não, tem meia dúzia de pessoas que não representam a ciência como um todo e não fazem um volume nem para coçar o que representa a ciência, né, falando alguma coisa contrária. Né? Então essas pessoas omitem, distorcem, generalizam. Né? E aí, um caso, a pessoa tomou cloroquina e não morreu. Só que já chegaram à conclusão que muita gente que só tomou água também se recuperou porque iria se recuperar sozinho. Então, cara, é melhor só tomar água, que pelo menos não corria o risco de você morrer, como muitos também morreram porque tomaram cloroquina e aí tiveram problemas cardíacos e uma série de outras coisas assim. Então, nós vemos na PNL que as pessoas fazem isso
Isso foi feito, eu acho que inconscientemente, por aqueles que estão tentando ainda justificar suas verdades. Eu acho que esse é um aspecto também importante da gente falar aqui. Muitas pessoas, elas estão tentando justificar suas verdades. É difícil, às vezes, a pessoa olhar num espelho e dizer que errou, né? Então, se a gente quer uma mudança, se a gente quer um mundo melhor, né? Se um mundo melhor é possível, a gente tem que começar a dialogar com essas pessoas também, né? Porque elas vão votar de novo. Então a gente tem que começar a dialogar com ela. Não adianta bater de frente. E agora está dando água de novo. Então a gente não pode bater de frente, que se a gente bate de frente, não estou dizendo concordar, mas se você bate de frente, vai continuar um ambiente polarizado. Né? Eu penso assim, que a gente tem que entender, mas para isso você tem que acreditar na diversidade, para você poder se colocar no lugar daquele outro que tem uma visão mais restrita, para a gente ser educado, né? E tentar, dentro daqueles signos e símbolos daquele mundo restrito, tentar explicar que vai ser bom para ele também, se outras coisas acontecerem, né? Que não só seguir aquela cartilha ali específica. A pessoa perguntou aqui, e essa pergunta que eu vou colocar aqui, eu já vou emendar no que eu vou falar com você, porque eu acho que tem muito, Tiago, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar agora. A Miriam Valadares, ela falou o seguinte, que não foi bem uma pergunta, foi uma afirmação. Acho que existem pessoas de sangue frio. Resumo, o próximo não existe, é como ela não se importasse com o próximo, né? Por isso que ela tem sangue frio. Eu acho que vai bem de encontro com o que Santo Agostinho falava, que a Arendt, ela falava muito sobre Santo Agostinho, e o que ele falava sobre o problema da natureza. Ele falava o seguinte... ele fazia uma pergunta, né? O que eu me tornei para mim mesmo? Quem sou eu e o que eu faço? Quais são as minhas decisões? A minha vontade está atrelada também à minha noção de responsabilidade? Eu tenho que intensificar a minha vontade, mas enquanto reflexão, enquanto exercício de pensar, enquanto ação. Quando a Hannah Arendt traz essa questão de Santo Agostinho, o que eu me tornei para mim mesmo, ela coloca que para que eu reconheça, né, como eu estou no mundo, qual o meu papel no mundo, o que eu estou desempenhando no mundo, né? O que é essa minha condição de existência no mundo, como que eu vou né, que ela fala o seguinte, do diálogo de mim comigo mesmo, né? O que eu vou falar para mim mesmo e para que eu faça isso, ela fala que a gente tem que considerar todas as variáveis que estão acontecendo no mundo. E que as nossas escolhas, né, para que as nossas escolhas sejam mais adequadas, inclusive, a gente tem que fazer isso e dentro dessas escolhas está uma coisa que eu vi muito, né, que a gente viu muito, e que eles se justificam hoje, que eu não escolhi, eu não votei no Bolsonaro, mas não votei ninguém. Então, quanto que tem de responsabilidade nessa não escolha? E essa questão perpassa muito, né? Ela diz também, a Hannah Arendt, pela capacidade de julgar, né? E a questão que perpassa pela capacidade de julgar e pela capacidade de agir. Essa capacidade, ela pode ficar intacta, dependendo desse pensar nosso. Porque se você não é capaz sequer de pensar, se você não infere que você pode ter errado em alguma coisa, que você pode ter se enganado em alguma questão, você não tem esse compromisso com essa transparência, você não se questiona, você não conversa com você mesmo, e você, como Eichmann provavelmente falava, não, mas eu não fiz nada. E o Walter Benjamin, né, que é um outro filósofo alemão, ele fala o seguinte, que nenhuma pessoa pode ser, né, que eu estabelecer, que eu preciso ver que nenhuma pessoa pode ser mais detentora dos direitos humanos do que qualquer outra, né? Que eu acho que isso aí já traz bem a questão da pluralidade e da diversidade, né? Esse reconhecimento, se eu não consigo ver esse reconhecimento no outro, se eu não consigo ver que o outro também ele é capaz dele, ele merece as mesmas coisas que eu, ele não tem, ele perdeu essa capacidade de pensar. Se nós não pensarmos, eles vão roubar nossos direitos vão roubar. Se eu não posso admitir que o outro também ele tem o mesmo direito que eu não posso me permitir eu não posso ter essa troca, eu me permito matar o outro,
eu posso saber que o outro também pode me matar. Eu vou dar o direito ao outro também dele poder ter esse direito de me matar. Então, como é que você encaixaria essa questão de pluralidade e diversidade como esse direito nessa construção de um mundo novo? Tiago, como é que você veria essa questão aí? Bom, tentar acompanhar o raciocínio que você trouxe, já pensando em um fechamento de tentar responder a pergunta do convite, né? Como pensar o mundo novo. Você finaliza com uma ideia que é muito, muito cara, que é o mundo plural, quando você traz lá pluralidade e diversidade. Mas não é por isso que eu tenho o direito de exterminar quem pensa diferente de mim. Aí eu penso em uma ideia de um filósofo chamado Karl Popper. Ele traz um paradoxo da intolerância, porque a gente está percebendo muito isso para todos os lados, né? Gente muito intolerante de todas as formas. Mas ele vai dizer que a tolerância, a ilimitada, porque a gente tem essa falsa ideia de que nós devemos ser tolerantes assim, né? A tolerância ilimitada vai levar ao desaparecimento da tolerância. Ou seja, um paradoxo, né? Se nós estendermos, então, a tolerância ilimitada aos intolerantes, e se a gente não estiver preparado para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, olha a ideia dele que eu acho brilhante, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância será destruída com eles. Ou seja, nós precisamos enfrentar a intolerância. Então não tem esse papinho de que nós temos que ser tolerante com os intolerantes, nós temos que ser intolerantes com estes intolerantes, porque a intolerância deles provoca um mal social notório, né? Então, eu não posso ver a agressão ao outro, ao ser humano que está ali junto com a gente e ficar calado. Então, a pluralidade vai além. Primeiro que eu não deveria ter essa palavra, né? Tolerar o outro. Palavra forte, né? Estranha. Essa palavra nunca me desceu. Eu penso no respeito, né? Respeito ao outro, que não sou eu, que eu não gosto de como ele é, mas eu falo assim, eu te tolero, né? Mas é impossível, dentro da sociedade que nós vivemos, a gente talvez pensar um respeito tão idealizado assim, né? Então eu tolero, e por tolerar uma hora, eu sou intolerante e penso que eu posso dominar com tal intolerância, inclusive exterminar o diferente dentro da sociedade. Então eu preciso pensar a natureza humana. Eu estou no mundo em que eu não tenho todas as variáveis, como você bem disse, assim, não sei do que vai acontecer. Então, a única coisa que eu tenho é exatamente a existência aqui. O André pontuou isso em algum momento. Então, os valores. E uma coisa que nós colocamos desde o início, e o Lauro colocou lá na explicação, inclusive do canal, é o valor de política. Tudo passa pelas nossas mãos e passa pela política. Então, eu nunca vou encontrar uma sociedade que pensa unanimamente sobre alguma coisa e outra, e ainda bem que eu não encontro esta unanimidade, né? Eu acho que a unanimidade é até meio burra, assim. Já diria o Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, né? Burra, exatamente. Eu penso, é bom ter as diferenças. Inclusive, eu me sinto, diante do diferente, convidado a crescer, a pensar por uma outra visão, né? Então, a citação de Agostinho, neste caso, faz eu pensar que eu tenho sempre uma crise interna, e aqui eu estou falando com psicólogos também, olha, sempre uma crise interna. O que eu tornei para mim mesmo, né? O tempo todo eu fico questionando isso, o que eu estou fazendo? Então, a minha vontade, você perguntou, está atrelada à minha responsabilidade? Ou mais ainda, qual que é a minha responsabilidade no mundo? Veja que eu falei uma palavra, o André usou a palavra planeta, eu acho que em algum momento, e eu estou falando aqui qual que é a minha responsabilidade no mundo, não estou falando qual é a minha responsabilidade no meu bairro, na minha cidade, no meu país, mas eu estou falando no mundo. O que acontece do outro lado do mundo interfere em toda a rede que nós estamos ligados. Então, isso é um tipo de uma inteligência ecológica também, exatamente, lembrei agora a palavra que o André utilizou, um tipo de inteligência ecológica, e eu tenho que ter sensibilidade não só com o cenário brasileiro, mas com o cenário mundial. Seja lá uma mulher que é violentada lá na África, lá por um machismo que faz aquela mutilação genital
que é uma coisa que já foi proibida, ainda bem, né? Mas para a mulher, não, se ela for estuprada, não dá prazer para o... não sentir prazer, mas proporcionar prazer só para o marido, que é aquele que penetra, aquele que sente prazer, e a mulher vira um objeto, ou seja, a mulher já nem é gente, né? Ainda. Mulher está aparecendo no cenário mundial, aparecendo no cenário político, e a gente, numa sociedade extremamente caracterizada por um machismo, patriarcado, a gente tenta eliminar. Isso é eliminação da pluralidade, eliminação da diversidade. É o que nós fizemos, inclusive, com a Dilma, não defendendo o panorama político, mas muito das pisadas que ela levou foi porque era mulher, e isso agride uma política machista e patriarcal de uma sociedade conservadora. E quando do outro lado do mundo a gente olha para a Alemanha e a gente não pensa assim. Mais uma vez, uma seletividade da forma de observar, né? Agora, talvez a Alemanha vai ser administrada por um homem, talvez a gente vai passar a repensar algumas questões com a questão de mulher. Então, a gente está lutando contra máximas morais o tempo todo. Ponto de vista que eu trago aqui, e a gente precisamos saber que essas máximas, elas vão e elas voltam de tempos em tempo, e elas não funcionam sempre da maneira que a gente pensa. É tão claro que ela não funciona, que o próprio cristianismo que traz essa máxima do amor, etc., que não pode matar, o Cristo foi morto da pior maneira possível, e vendido, né? Vendido ainda de uma maneira, trocado por um bandido. Então, estamos matando as pessoas com a nossa omissão. Vou tentar fechar com uma ideia política e responder a pergunta do tema da live. Ou seja, pela falta de ação. Ação no conceito de Hannah Arendt. Ação, porque nós temos dentro da sociedade uma ideia de viver e sobreviver. Quando Hannah Arendt traz a palavra ação para o debate, ela está falando de uma atitude política, aprender política. Como que nós criamos os nossos filhos, nossos amigos, as pessoas em nossa sociedade? Quando é pequeno, a gente fala o quê? Quando você crescer, eu quero que você seja o quê? Médico, psicólogo, professor, engenheiro. Mas a gente não anseia que eles sejam políticos, né? Vejam só que o problema, se nós precisamos elaborar intelectuais orgânicos e colocá-los lá no poder da política para que a nossa realidade seja transformada, a gente vai pelo caminho contrário, o caminho da conveniência de uma classe dominante que está na política e que os seus continuam sempre. Então, não pensar a política e não gostar dela não nos absolve de todos os males que acontecem por causa de alguns políticos, né? Então, a ignorância não me torna isento, me torna responsável, inclusive, pela falta de posicionamento, muitas vezes, em algumas instâncias. Por isso que a filosofia é importante. E o governo, ao contrário de incentivar pensamentos reflexivos, retira agora da grade, no novo ensino médio, né, que é uma das possibilidades de debate futuro aí, pensar o novo ensino médio, menos aulas de filosofia, sociologia, arte, reduz essas disciplinas, retira de algumas séries, porque eu quero uma sociedade que estude e trabalhe para o mercado, ou seja, para sobreviver, e não para modificar as estruturas. E aí, retomando a ideia de Eichmann, e fecho. Eichmann, então, ele não foi transparente, no pior das hipóteses, é horrível que eu vou dizer, né? Ele era normal. Ou seja, eu não conseguia sentir que estava agindo de uma maneira errada, e eu sequer sei onde eu estou errando. Uma das falas dele, né? Eu não sei o que eu estou fazendo. E quando uma pessoa não sabe que o que ela está fazendo prejudica o outro, essa pessoa não faz parte da gente, do povo que nós estamos inseridos. Ou seja, não se preocupa se alguém olha para mim, eu vivo ou morto, permaneço igual para essa pessoa não merecia estar no nosso meio. Então, o mal ainda está no nosso meio. E os valores são trocados muito rápido. As ideias que nós estamos assimilando aqui com o nazismo foram abandonadas também por conveniência, né? Então, uma frase famosa, contextualizada brasileira, pelo menos nós tiramos o PT. Né? Pelo menos nós tiramos a Dilma. A banalidade do mal está associada a um homem que é incapaz de pensar, e ela desafia a nossa humanidade o tempo todo. O que nos faz humanos
é justamente essa capacidade de nós fazermos essas reflexões que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Então, as atitudes inofensivas de alguém que não vê o seu ato como errado, se eu colocar, assim, não vê o seu ato como mal, não era estupidez, era um tipo de irreflexão. Então, para eu julgar o outro, eu tenho sempre que colocar na balança moralidade e legalidade. E a gente percebe que, em nome da moral, nós assassinamos a lei, nós transformamos a lei em algo extremamente conveniente para a nossa vantagem pessoal, o que já termina com a moral. E o argumento, é a última fala, a última ideia, o argumento que de uma ordem superior, né? Ah, estou só obedecendo, deixa o homem trabalhar em paz, né? Se fizer alguma coisa errada, a gente tira. E aí dizer que não obedece ao Estado, agora essa aqui vai para a gente, né? Quem obedece, eu não obedeço ao Estado, eu só apoio. Obedecer e apoiar o Estado é a mesma coisa. Porque as pessoas que compactuaram lá com Hitler estão compactuando hoje ainda com outros Hitlers, possibilitando novos holocaustos, novas chacinas, novos genocídios. Obedecer, apoiar, e o fanatismo não nos favorece a pensar. Bom, eu acho que com essa... Então, já encaminhando para o nosso fim, né? Encaminhando para o fim dessa de hoje, eu queria adiantar para as pessoas que estão aqui e reiterar o convite para o Tiago e para o André, porque eu acho que esse tema é muito rico, eu acho que a gente ainda tem muito que falar sobre ele, eu acho que ele é meio inesgotável, e eu acho que cabe aqui também a gente trazer para essas pessoas, é um dos objetivos do programa, é trazer possíveis, né? O que é possível a gente fazer para construir esse novo mundo. Então, eu queria fazer uma proposta para daqui a um mês, né, que acho que cai dia 6 se não me engano, 6 de dezembro, a gente continuar esse debate nosso, saber se tem o Lauro se tem alguma pergunta aí, se alguém fez uma colocação, se ele quer fazer alguma coisa. E pedir para o Tiago e para o André, de alguma forma, o que eles deixam de provocação para a próxima live, para a gente dar continuidade nisso que a gente está fazendo hoje. Eu voltei aqui com o meu microfone, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu ligo e dá eco para vocês, né? É estranho, eu tentei mexer aqui em umas configurações que eu posso, mas não descobri o que é, não. Se estiver dando eco, eu vou ser bem rapidinho. Como vocês daqui a pouco vão começar a fazer a despedida de vocês, e como a Catarina lançou esse pedido, né, para o mês que vem, eu vou, então, assim, finalizar a minha participação aqui, vou continuar aqui com vocês, mas eu vou finalizar a minha participação, né, dando boa noite para todo mundo que assistiu, para todo mundo que participou, né, para vocês, agradecendo, assim, imensamente mesmo a presença de vocês, né, concordo com a Catarina, é um assunto que podemos ter 2, 3, né, a Dulce está falando que estava sem energia em Mauá, por isso que ela entrou agora. Então, assim, 3, 4, 5 programas, né, são questões, assim, bem importantes mesmo, que a gente precisa tá debatendo. Mas espero sim que esse desafio seja essa provocação, melhor dizendo, né, seja feita, e no mês que vem a gente volte, né, com esses debates. E aí eu queria para vocês que tiveram contato agora, né, primeira vez tendo contato aqui com o Resistência e Deboche, nós temos 2 programas ao vivo, é o Contrapelo, que é toda primeira e segunda do mês, e o As Ideia, que é todo domingo, né, às 8 horas da noite. E assim, e todos os nossos programas e quadros que nós temos, passa aqui no canal, na página do Facebook primeiro, e depois a gente republica no YouTube, no canal Resistência e Deboche no YouTube, e também no canal Resistência e Deboche no Spotify, em forma de podcast. Convido vocês a seguir a gente lá no YouTube e também no Spotify, né? Assim, eu tô correndo, não posso parar para assistir, então pelo menos ouve lá no Spotify, vai pelo podcast, você não precisa parar de fazer nada para curtir esse nosso debate, essa nossa
essa nossa vontade de trazer assuntos que realmente precisam estar no nosso meio, né? A gente não pode se esconder mais. Então, convido vocês a seguir, né? Siga lá no YouTube, lá no Spotify, e curta aqui a nossa página no Facebook. Gente, Thiago Lacerda, que não é aquele Thiago, é eu, Thiago. Posso falar assim, nosso Thiago Lacerda aqui. Obrigado, boa noite, valeu, assim, muito bom a sua participação. André Pérsia também, assim, como eu falei no começo, a Catarina, sempre, a gente estava conversando, ela sempre fala muito, muito bem, né, de vocês, assim, a gente sempre fica com aquela curiosidade, né, e realmente ela não mentiu, não exagerou, assim, só tenho a agradecer mesmo a participação de vocês, e espero poder encontrá-los mais vezes aqui no nosso, porque é nosso, né? No nosso canal, no nosso espaço, né? Um de vocês dois falou muito sobre né, ter mais coisas, ter mais esse tipo de situações, e é justamente esse é o intuito do Resistência e Deboche, é resistir, né? É debochar do modo bom da palavra, né? Sorrir, poder levar humor, mas assim, a gente tem por missão primeira ocupar os espaços mesmo, trazer assuntos, reflexões e coisas que as pessoas possam parar um pouquinho e falar, caraca, velho, tipo, vamos respirar e vamos lutar, porque esse que é a nossa primeira missão. Então, muito obrigado mesmo por vocês terem aceito o convite, né? E espero encontrá-los novamente. Tá bom? Obrigado você, Lauro. Tiago, André, quem começa? Pode falar. Então, tudo bem. Primeiro eu quero agradecer a Catarina, o André e o Lauro pela noite que estivemos juntos. Foi um prazer para mim estar aqui conversando com vocês, pegando algumas ideias, aprofundando sobre alguns temas que são muito importantes para mim. Também dar um abraço lá para minha família que está assistindo, a minha amiga Miriam Valadares, lá de Minas Gerais, a minha mãe está aqui também no chat, mandando um abraço de Minas Gerais, ver o povo, depois eu indico para os meus alunos assistirem nas páginas de vocês também. Bom, eu espero que todos voltem para o próximo encontro. Eu acho que o mal não pode ser banal, e aqui é uma oportunidade da gente debochar do mal e de quem banaliza o mal. Igualmente, Thiago, Lauro, Catarina, um prazer estar aqui. Eu gostei muito, acho muito importante, fico feliz de poder estar participando desse debate, especificamente, e falar sobre as coisas que eu gosto, que é a psicologia, a PNL, e ao mesmo tempo associados a esse tipo de assunto que eu geralmente não faço, que na minha comunicação de trabalho, muitas vezes, eu procuro, enfim, falar com todos os públicos, mas aqui é um lugar para a gente falar essas coisas mesmo, e eu fico muito feliz desse lugar existir. Então, com certeza, voltarei com muito prazer. E obrigado a todos. Obrigado, Catarina, especialmente pelo convite. Eu queria encerrar aqui agradecendo o Lauro, tá, por estar aqui, por ter me feito esse convite, por ter me dado essa oportunidade, né, de fazer. E sabe que isso eu tinha pensado fazer sobre isso há muito tempo. O André sabe disso, que eu sempre quis fazer alguma coisa, né, nesse nível, que eu acho que as pessoas merecem saber. Receber a ciência de uma forma mais leve, não fora da academia, fora de termos técnicos, de uma forma que sabe que não é baderna, né? Não é balbúrdia, mas é coisa séria e que leva a alguma reflexão que a gente pode utilizar na nossa vida, né? Eu queria agradecer muito ao André por você estar aqui, por você ter aceito esse convite, por esse debate que a gente está fazendo sobre essa coisa que é apaixonante, que é a psicologia, que é a programação neurolinguística, e eu sei que ele se dedica a isso apaixonadamente, assim como eu, né? E agradecer muito ao Tiago por essas reflexões filosóficas. Acho que a filosofia, às vezes, ela é tão banalizada, né? Ela é tão colocada como uma coisa de elite ou como alguma coisa de que a gente faz assim, só para poder passar tempo, e a filosofia está por trás de tudo que a gente faz, né? Assim como a política,
a filosofia está atrás de todas as profissões que nós vamos levar, e o principal, ela está por trás da nossa vida. Então, eu queria agradecer muito, agradecer a vocês terem aceito o convite, agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, a mãe do Tiago, aos amigos dele, algumas amigas queridas minhas também, como a Estela e a Dulce, né? Que já conhecemos há muito tempo, mais de 60 anos, pelo menos, essas aí. Então, a gente sabe quem vai estar do nosso lado na trincheira, né? Então, a gente sabe quem vai caminhar junto com a gente, os velhos, os antigos e os novos amigos que a gente vai fazendo. E é isso, então fica aqui o convite para que no próximo dia 6 vocês venham, para que as pessoas que assistirem esse programa na gravação, no YouTube também, já tem esse convite, compartilhar esse vídeo para que as pessoas peguem a primeira parte do que vai fazer e venham e tragam outras pessoas. E é isso. Obrigada a todos vocês, obrigado, boa noite a todo mundo, boa semana para todo mundo e um grande abraço para todos vocês, tá bom? Obrigada.